paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre os conselhos dados à igreja de Laodiceia. E para falar sobre este assunto, nós vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 18, o seguinte: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas com colírio os teus olhos para que vejas. Amém. O texto que lemos fala da carta escrita à sétima igreja, a qual é chamada de Laodiceia, e esta é a última igreja mencionada no livro de Apocalipse. Depois de ser revelado a sua condição, a ela é dada alguns conselhos que eu gostaria de compartilhar com a igreja do Senhor hoje. Mas antes, gostaria de esclarecer alguns pontos mencionados no texto do livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14, que diz o seguinte: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus se identifica como o Amém, que em hebraico significa aquilo que é firme e verdadeiro, mostrando que todas as promessas feitas concernentes ao Messias foram cumpridas através de Jesus Cristo. E em segundo lugar, fala do Senhor Jesus como a testemunha fiel e verdadeira, sendo ele, neste momento, mencionado como o profeta, a palavra de Deus, o Verbo. Portanto, ao se identificar desta forma, era para mostrar que tudo o que estava ali mencionado era firme e verdadeiro, e para mostrar a autoridade e o poder de quem enviava a mensagem, ou seja, quem fala à igreja de Laodiceia é o profeta, o próprio Deus, em forma de palavras, verbo. Aqui já temos uma importante lição a ser tirada deste contexto. Tudo que chega até nós com relação à palavra de Deus é firme e verdadeira, e chega até nós em autoridade e poder, pois tudo que está na palavra é a forma que Deus utiliza para se manifestar à sua igreja. Outra coisa que precisa ser esclarecido antes de falar da mensagem enviada à igreja é sobre o nome da igreja, pois o seu nome revela as condições daquela igreja, Laodiceia. O nome da igreja é composto de duas palavras, laos, que significa povo, e diceia, que significa opinião, costume ou voz. Portanto, as duas palavras juntas, Laodiceia, significa voz do povo. Na época, a cidade de Laodiceia era um centro comercial famoso por causa da sua linda lã negra, que era usada para fazer roupas finas e caras. Também havia nesta cidade uma escola de medicina. Boa parte também dos seus moradores eram de origem da colônia judaica, com consideráveis fortunas, que fizeram daquela cidade um grande centro financeiro. Mas, como muitas cidades da época, tinha um grande problema de suprimento de água. Suas águas não eram próprias para serem tomadas, ou seja, geralmente eram muito quentes e poluídas,
que não se podia beber. Por isso, construíram então canais de pedras para trazer a água da cidade vizinha, mas a água chegava ainda morna, tendo que ser esfriada antes de se poder beber. E tomar a água morna e sem ser pura causava náuseas, provocava vômitos. Pois bem, percebam, os irmãos que, conhecendo o significado do nome da igreja de Laodiceia e algumas coisas sobre a cidade, começamos a entender o que foi escrito a esta igreja. No livro é mencionado que diante do Amém, Jesus Cristo, aquele que é firme e verdadeiro e que nada fica sem ser revelado a ele, e quem fala o verbo sobre a revelação é o profeta, que tem autoridade e poder desde o princípio da criação de Deus. O profeta diz então, na carta escrita à igreja de Laodiceia, que o que prevalecia na igreja, de acordo com o seu nome, era a opinião, o costume e a crítica do povo. Ou seja, quem prevalecia na igreja de Laodiceia era a voz do povo, que substituía a opinião, o costume, a crítica a Deus, ou seja, a voz do Espírito Santo de Deus. Amados, tomando de forma figurada o que acontecia com o povo e na cidade de Laodiceia, nos versos 15 e 16, aonde está escrito: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso mostrava, meus irmãos, 3 estados espirituais em que a igreja se encontrava. Os frios tipificavam aqueles que não são totalmente contrários a Deus e aquilo que o Espírito opera. E aqueles que não têm vida e, portanto, ainda não nasceram de novo por água e sangue. Os quentes tipificam aqueles que são fervorosos e que têm vida abundante em Cristo e andam segundo o Espírito Santo, produzindo frutos. Agora, os mornos, que tipificam aqueles que não concordam com os frios, por isso participam da igreja como religiosos, o corpo presente, mas ignoram a busca do Espírito Santo e por causa disso não produzem frutos. E esta é a identificação que causa náuseas e vômitos ao Senhor. Amados, com tudo que Deus faz, como tudo que Deus faz tem um propósito, esta carta escrita à igreja de Laodiceia, que foi a última carta escrita, também tem um propósito, pois mostra a condição da igreja nos últimos tempos. Ou seja, ela será morna espiritualmente, o pior estado que a igreja poderia chegar. Será uma igreja onde se dizem cristãos, provam as coisas da igreja, mas não nascem de novo e nem buscam caminhar em espírito. E com isso, o que prevalece no meio desta igreja são as opiniões, as críticas, o costume do povo, das pessoas, e que não tem nada a ver com o que o Espírito Santo ensina. Amados, o Senhor nos faz pensar o que tem prevalecido no meio da igreja hoje. Naquele em que a carta estava sendo escrita, o que prevalecia sobre a igreja era uma força maior de Satanás, pois quando não se tem
como posição definida diante de Deus. Nada consegue ser mudado, nada, o rumo das nossas atitudes e ações permanecem as mesmas. Mostra naquele momento o diabo entrando com suas filosofias na igreja, por trás de verdades bíblicas, levando o povo a se tornar indefinido com relação à sua vida espiritual. Mas para esse tipo de igreja, Deus diz: não és quente e nem frio, és morno. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Queridos, Deus está através do Espírito Santo falando à sua igreja nesses dias. É só pararmos para pensar um pouco e veremos que o mundo está como nos dias de Noé. Por isso, na revelação da carta escrita a Laodiceia, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, vem e fala à igreja dizendo: Laodiceia, conheço as tuas obras, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Não reconheces que é miserável, pobre e cego e nu? Acha que está bom do jeito que estás? Pois isto anda segundo as suas opiniões, críticas e costumes, e não buscam andar em espírito. E então o Amém dá conselhos a esta igreja, mostra qual a solução para sair deste estado de pobreza espiritual. Primeiro ele diz que compre ouro provado no fogo, para que enriqueça. Segundo, que compre vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Terceiro, que unja os teus olhos com colírios, para que vejas o invisível de Deus. Amados, através da carta à igreja de Laodiceia, é mostrado também à igreja nos dias de hoje que não há uma nova revelação para a igreja, não há um novo caminho, e sim mostra que a igreja não precisa se modernizar, e sim é revelado que para sair desta condição de pobreza espiritual é só deixar Cristo Jesus habitar no coração das pessoas que participam da igreja. É só amar a sua palavra como a coisa mais preciosa. É só procurar andar e viver em espírito, permitindo que o Espírito Santo opere no meio da igreja, para que possamos deixar as nossas opiniões, críticas e costumes, para sim vivermos como a igreja, andando no Espírito e produzindo os frutos do Espírito. Também nos dias de hoje Deus está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Ouça a igreja no Senhor. O Espírito está dizendo: compre ouro refinado no fogo para que enriqueças. Ou seja, a palavra comprar aqui está no sentido de que mesmo que custe um valor muito alto, por isso se refere ao ouro, nós devemos buscar como igreja e viver aquilo que nos é ensinado através da sua palavra, porque isto vale a pena, mesmo que nos custe muito. Busquemos a palavra de Deus como o ouro refinado 7 vezes, e é a palavra de Deus que vai tirar a igreja da pobreza espiritual, da condição de morno. Quanto mais a igreja conhecer a palavra, mais riquezas espirituais haverão de fazer parte da igreja. E isso é o que importa. Não adianta armazenar riquezas neste mundo, vendendo lãs negras lindas e magníficas. Não, porque eles
porque esta riqueza nada poderá fazer para a igreja quando estivermos diante da autoridade do poderoso Deus. Ouça, a igreja do Senhor, o que o Espírito diz. Compre vestidos brancos para que cubras a vergonha da tua nudez. Clame a cada dia para que o sangue de Jesus seja sobre a tua vida. Só se você e eu estivermos cobertos com o sangue de Cristo Jesus sobre a nossa vida, a vergonha, o pecado, a nudez estará sendo encoberta. Não dá para encobrir o pecado, a nossa vergonha com outra coisa, não. Nada fica sem estar revelado diante do Amém. É o sangue que me cobre de todo o pecado, e só o sangue de Jesus Cristo que pode tirar a nossa vergonha. Aleluia! Ouça, a igreja, o que o Espírito Santo diz. Não adianta usar o remédio fabricado pelos médicos da cidade como colírio, pois eles só poderão curar a enfermidade do globo ocular, mas não nos farão enxergar o sobrenatural de Deus. Só seremos abençoados e poderemos enxergar o sobrenatural de Deus quando nos enriquecermos, estando buscando a palavra de Deus como a coisa mais preciosa da nossa vida, como o ouro refinado. Só quando crermos e estivermos clamando pelo sangue de Jesus, como uma nova vestimenta, seremos capazes de cobrir a nossa vergonha, a nossa nudez. Diz o Senhor à sua igreja nesses dias: só estaremos sendo abençoados para enxergar o sobrenatural de Deus quando os nossos olhos forem ungidos com o colírio do Espírito Santo. Então enxergaremos o sobrenatural de Deus e estaremos prontos não só para vivermos neste mundo sendo mais do que vitoriosos, mas também para estarmos sendo ataviados como a noiva, prontos para entrarmos na Canaã celestial. Assim como todas as igrejas a todas elas foram feitas promessas, o mesmo Espírito Santo está falando à sua igreja hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, pois as promessas a sua igreja de hoje permanecem. Primeiro, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Segundo, ao vencedor, de modo algum sofrerá ele dano da segunda morte. Terceiro, ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com o seu nome escrito. A quarta, ao que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Mas percebam, a partir da quinta carta, quando há divisão, começa também a correria futura da igreja. Na quinta promessa está escrito: fala das bodas do Cordeiro, ele vem e a noiva é vestida de branco, aleluia. Na sexta, os servos são feitos colunas do santuário do Pai, o nome de Deus nas colunas, mostrando a propriedade eterna de Deus. E a sétima, nesta última carta, os vencedores finalmente, depois de uma carreira difícil, mas proveitosa, a estes serão convidados a se assentarem no trono de Deus, aleluia. O Espírito Santo diz à igreja do Senhor que precisamos fazer parte da igreja de Filadélfia, que por guardar a palavra, perseverar na palavra, o Senhor Deus nos guardará na hora da provação. Farei desta igreja, como diz a palavra, uma coluna do santuário do meu Deus. E
e dali ela jamais sairá. Aguarde, filho, aguarde, igreja, porque o Senhor diz: venho sem demora, retenha o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia! Me permita orar por você, para que você entenda, compreenda, tenha discernimento daquilo que Deus está instruindo a sua igreja nesses dias. Não podemos ser mornos espiritualmente, precisamos viver intensamente como a noiva, a igreja do Senhor. Pai amado, que a sua igreja hoje receba os conselhos dados à igreja de Laodiceia, que a sua igreja possa ouvir o amém, o que é firme e verdadeiro, que a sua igreja possa estar atenta ao que a testemunha fiel e verdadeira, o profeta, a sua palavra, que a sua igreja hoje entenda que temos que mudar a nossa maneira de pensar, agir e trabalhar para o Senhor. Não podemos ser encontrados como mornos, precisamos ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Custe o que custar, precisamos andar segundo a palavra de Deus. Por isso temos que comprar ouro e ouro refinado. Precisamos mudar as nossas vestimentas e nos revestir do Espírito Santo para que possamos passar pela provação e nos tornarmos colunas no templo do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus, que Deus abençoe o teu coração.